Uma estante cheia de livros e várias histórias na cabeça. Assim é a vida do Américo Moraes, professor de História da rede pública. Todo o amor dele pela literatura começou lá atrás, no ensino médio, após um grande incentivo de uma professora. Eu nunca havia me interessado pela leitura, né? Minha família não tinha esse papel muito importante, né? Incentivar as crianças à leitura, né? E mesmo na escola não tinha esse incentivo, né? Só a partir do ensino médio mesmo, onde na época nós tínhamos uma disciplina de literatura específica mesmo, né? E a professora incentivava a gente a ler, a gente lia os livros e apresentava os livros e eu tomei gosto, né? E a partir daí passei a me interessar pela literatura, por poesia, né? E assim o meu interesse foi aumentando cada vez mais. Depois do ensino médio, o Américo começou a se arriscar nas poesias e, com o passar do tempo, foi se aperfeiçoando ainda mais. A pandemia foi uma grande amiga do escritor, que chegou a escrever quase 100 poemas, além de ter mais tempo para ler com os seus filhos. Os pais o chamaram de William Shakespeare. Will, como todos os passarinhos chamavam, naturalmente adorava nozes. Já vinha, né, lendo com meus filhos, né, nos finais de semana, né, quando não estava na escola. E aí, com a pandemia, eu passei a ler mais intensamente para eles, né. Então, até que hoje é um hábito assim que eles não ficam sem dormir sem uma leitura, né. Eles até, às vezes, quando não dá para fazer, eles até choram. A partir desse hábito, surgiu a ideia de leituras infantis e o professor foi colocando todas no papel. Então, surgiu as suas primeiras obras escritas. A partir daí surgiu a ideia de escrever esse livro aqui, através de um título de um livro, que não cheguei nem a ler, né? Mas eu queria escrever algo assim que fosse engraçado. E aí o título do livro é chamado As Princesas Também Soltam um Pum. E aí eu tive a ideia de fazer uma história assim, semelhante, né? De um príncipe que tivesse algum problema. E, no caso, seria um mau hálito, né? O outro livro escrito pelo autor é O Esquilo Meu e a Esquiliete, história muito bem representada de uma forma completamente diferente. Eu faço uma brincadeira, né, com o Shakespeare, e aí eu represento ele como se fosse no mundo dos esquilos, ele seria um esquilo, né? Seria o Shakespeare. E aí conta a trajetória dele, de criança, quando ele conhece os livros, né? E ele começa a conhecer os grandes autores da Grécia, de Roma, né? Os autores de teatro. Ele vai se inspirando nesses autores e aí ele se torna um grande autor de peças de teatro. E mesmo com um grande trabalho em mãos, a maior barreira que ele tem que enfrentar é a falta de apoio na divulgação das suas obras. É um problema que todos os autores enfrentam, né? Os autores que não são conhecidos, os novos autores, a gente sempre esbarra na questão financeira, né? Um livro infantil, para produzir ele não é barato, né? E então poucas editoras elas se interessam em investir em novos autores. Depois de enviar os textos para diversas editoras, Américo teve a aprovação de uma editora portuguesa, que publicou os seus 2 livros. Mas os projetos não param por aí. Três histórias escritas, né? Inclusive uma é baseada na avó da minha esposa, né? Que ela está fazendo tratamento de câncer, né? No Hospital do Amor, e eu faço uma história baseada na história dela, né? Como escritor e professor, ele tem um grande sonho de incentivos ainda maiores. Então, o sonho era que a educação fosse bem melhor tratada, né? Infelizmente, o poder público não trata a educação como deveria ser, como uma questão de prioridade, né? Eu vejo assim que, como professor de história, que a educação é vista como gasto, né? E não é. É exatamente o contrário. A educação é investimento. Não é a curto prazo, é a longo prazo, né? Então, por exemplo, quando você compra um livro,
você não está gastando, você está investindo em você, né? Nunca comprar um livro será um gasto, será um investimento. Então, a gente infelizmente vê que os políticos, de forma geral, eles veem a educação como gasto e não como investimento. Então, países que investiram em educação, né, eles tiveram um salto de desenvolvimento, né, como a Finlândia, por exemplo. Eles fizeram uma revolução na educação lá. Eles colocaram o professor como o profissional mais importante da sociedade. É o profissional que mais ganha, mais cobrado, e toda a sociedade se inspira nisso e quer ser professor, né? Infelizmente, isso não acontece no nosso país. Ninguém mais quer ser professor. O apoio da família é essencial para o professor, que tem se tornado inspiração para a esposa e para os filhos. E a partir do momento que nós descobrimos, né, que a gente tinha uma criança com um transtorno de aprendizagem, né, que é o TDAH, a gente teve muito receio, teve muito medo de que o nosso filho encontrasse no meio do caminho dificuldades que ele levaria para a vida toda, e não. A gente tentou, de alguma forma, facilitar a jornada dele, e a leitura foi um ponto-chave, né? O nosso filho lê muito melhor que algumas crianças, né, na sexta série, né? Meu filho tem interesse por livros, por matérias que diferem de outras crianças da idade dele. Assim como todo bom autor tem suas inspirações, o Américo também tem a sua. A família é a verdadeira inspiração dele, e essa é a rotina de todos os dias. Agora me dê licença que eu vou me retirar para acompanhar essa linda história que ele está contando. Chegou a primeira princesa, a princesa Branca de Neve. Sim, aquela bela Branca de Neve com 7 anões. Ela chegou e quis conhecer o belo príncipe Narciso.